Hoje à noite, vamos mergulhar em uma história que poucos conhecem, menos uma jornada suave pelo lado mais excêntrico da mitologia grega. Você provavelmente já ouviu falar de Apolo, o deus do sol, da música, das profecias e de uma autoestima que beira o insuportável. Mas o que talvez você não saiba é que ele, em um momento de crise existencial divina, quase largou tudo para virar um golfinho. Sim, um golfinho. Você está no Olimpo, observando Apolo sentado em seu trono dourado, com a testa apoiada na mão, entediado. O mesmo sol que ele guia todos os dias parece mais um compromisso sem graça. Nada de novo sob os céus gregos. Só os mortais fazendo preces repetitivas e os deuses falando alto demais. Apolo suspira, um daqueles suspiros que só quem já cansou de ser adorado consegue soltar. Ao redor, o Olimpo fervilha. Hermes corre com sandálias aladas. Dionísio já está na terceira taça de vinho. Ártemis afia suas flechas com cara de poucos amigos. E Apolo, ele se pergunta se há mais alguma coisa nessa existência eterna além de poesia e raios solares, antes que você se acomode por completo. Respire fundo. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever menos, mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. E me conta nos comentários, de onde você está ouvindo essa história? Que horas são aí, onde você está? Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele som suave de fundo. E vamos juntos desacelerar a mente enquanto seguimos nessa viagem noturna. Você acompanha Apolo até a borda do Olimpo. Ele olha para a terra lá embaixo, banhada pelos tons suaves do entardecer. Os humanos, pequenos e ocupados, caminham pelas vilas, pescam, cozinham, vivem. Um grupo em especial chama a atenção. Estão reunidos perto da costa, rindo de algo no mar. Curioso, Apolo conjura uma pequena visão. Nas nuvens, você espreita junto com ele e vê um bando de golfinhos saltando com perfeição, como se encenassem um balé improvisado. Eles mergulham, giram, assobiam, menos uma exibição de leveza e liberdade que deixa Apolo hipnotizado. Por um instante, ele se esquece do Olimpo. Eles não têm templos, não fazem promessas. E ainda assim, são amados. Ele comenta, quase para si mesmo. Você percebe algo mudar nele. A curiosidade se mistura com um desejo silencioso. Será inveja? Talvez. Talvez seja apenas o impulso de alguém que vive sob um papel fixo há milênios e de repente vê uma nova possibilidade surgir, saltando e rindo nas ondas. E se eu tentasse algo diferente? Apolo murmura. Você se engasga. Ele só pode estar brincando, mas não está. Ele está mesmo considerando trocar sua carruagem de fogo por uma vida marinha, e a ideia cresce. Apolo não é só um deus do sol, é também um artista, um sonhador, e agora, talvez, um candidato a cetáceo. De volta ao palácio, ele anda em círculos. Ignora a biga solar, os recados dos sacerdotes, até a própria lira, esquecida num canto. Os outros deuses estranham. Apolo está esquisito, diz Ártemis. Será que pegou alguma coisa dos humanos? Pergunta Hermes. Isso é falta de festa, afirma Dionísio, enchendo mais uma taça, mas nada disso chama a atenção de Apolo. Ele só pensa nos golfinhos. É nessa hora que você percebe, não é uma ideia passageira. Ele vai mesmo tentar, e você está prestes a acompanhar uma das jornadas mais inusitadas da mitologia. Menos uma jornada onde um deus poderoso considera, sinceramente, se transformar em um golfinho saltitante. Porque até mesmo o deus da luz precisa às vezes mergulhar em águas profundas. Hoje à noite, vamos mergulhar em uma história que poucos conhecem, menos uma jornada suave pelo lado mais excêntrico da mitologia grega. Você provavelmente já ouviu falar de Apolo, o deus do sol, da música, das profecias e de uma autoestima que beira o insuportável. Mas o que talvez você não saiba é que ele, em um momento de crise existencial divina, quase largou tudo para virar um golfinho. Sim, um golfinho. Você está no Olimpo, observando Apolo sentado em seu trono dourado, com a testa apoiada na mão,
entediado. O mesmo sol que ele guia todos os dias parece mais um compromisso sem graça. Nada de novo sob os céus gregos. Só os mortais fazendo preces repetitivas e os deuses falando alto demais. Apolo suspira, um daqueles suspiros que só quem já cansou de ser adorado consegue soltar. Ao redor, o Olimpo fervilha. Hermes corre com sandálias aladas. Dionísio já está na terceira taça de vinho. Ártemis afia suas flechas com cara de poucos amigos. E Apolo ele se pergunta se há mais alguma coisa nessa existência eterna além de poesia e raios solares. Antes que você se acomode por completo, respire fundo. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever menos. Mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. E me conta nos comentários. De onde você está ouvindo essa história? Que horas são aí onde você está? Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele som suave de fundo. E vamos juntos desacelerar a mente enquanto seguimos nessa viagem noturna. Você acompanha Apolo até a borda do Olimpo. Ele olha para a terra lá embaixo, banhada pelos tons suaves do entardecer. Os humanos, pequenos e ocupados, caminham pelas vilas, pescam, cozinham, vivem. Um grupo em especial chama atenção. Estão reunidos perto da costa, rindo de algo no mar. Curioso, Apolo conjura uma pequena visão. Nas nuvens, você espreita junto com ele e vê um bando de golfinhos saltando com perfeição, como se encenassem um balé improvisado. Eles mergulham, giram, assobiam menos uma exibição de leveza e liberdade que deixa Apolo hipnotizado. Por um instante, ele se esquece do Olimpo. Eles não têm templos, não fazem promessas. E ainda assim, são amados. Ele comenta, quase para si mesmo, você percebe algo mudar nele. A curiosidade se mistura com um desejo silencioso. Será inveja? Talvez seja apenas o impulso de alguém que vive sob um papel fixo há milênios e de repente vê uma nova possibilidade surgir, saltando e rindo nas ondas. E se eu tentasse algo diferente? Apolo murmura, você se engasga. Ele só pode estar brincando. Mas não está. Ele está mesmo considerando trocar sua carruagem de fogo por uma vida marinha. E a ideia cresce. Apolo não é só um deus do sol. É também um artista, um sonhador. E agora, talvez, um candidato a cetáceo. De volta ao palácio, ele anda em círculos. Ignora a biga solar, os recados dos sacerdotes, até a própria lira, esquecida num canto. Os outros deuses estranham. Apolo está esquisito, diz Ártemis. Será que pegou alguma coisa dos humanos? Pergunta Hermes. Isso é falta de festa, afirma Dionísio, enchendo mais uma taça. Mas nada disso chama a atenção de Apolo. Ele só pensa nos golfinhos. Nessa hora que você percebe, não é uma ideia passageira. Ele vai mesmo tentar, e você está prestes a acompanhar uma das jornadas mais inusitadas da mitologia, menos uma jornada, onde um deus poderoso considera, sinceramente, se transformar em um golfinho saltitante, porque até mesmo o deus da luz precisa às vezes mergulhar em águas profundas. A madrugada se estende em silêncio ao redor do Olimpo, enquanto a maioria dos deuses dorme ou se embriaga em algum canto perdido da eternidade. Apolo se senta à beira de uma varanda alta, com os pés balançando no vazio celestial. Vok se acomoda ao lado dele, sentindo a brisa fina que sobe do mundo abaixo, trazendo consigo o cheiro do mar e da noite. E se eu realmente pudesse fazer isso? Ele pergunta, como quem tenta ouvir o próprio pensamento. Você observa, enquanto ele fecha os olhos e se concentra, a luz ao seu redor vibra levemente. Seu cabelo dourado brilha com intensidade incomum. Você já viu Apolo criar eclipses, incendiar colinas, compor sinfonias com um só gesto. Mas o que ele tenta agora é diferente. Mais íntimo, mais absurdo. Respirar. Sob a água, ele murmura. Nadar com propósito. Vibrar as cordas da voz mesmo submerso. Ele começa a desenhar com os dedos no ar. Símbolos antigos, curvas mágicas, fórmulas esquecidas. Faíscas douradas se formam e se desfazem. Um pequeno redemoinho surge na palma da mão dele.
girando em azul profundo. Você sente o ar mudar. Apolo começa a experimentar. Primeiro tenta alongar os dedos como barbatanas. Depois tenta absorver a umidade do ar. Em um momento seu nariz vira algo entre um focinho e um bico de golfinho. Mas por sorte, ele reverte, antes que você perca o controle da expressão. Isso definitivamente não foi elegante, ele diz, abanando o rosto como quem espanta um pensamento embaraçoso. Você ri, mas com cautela. Afinal, rir de um deus em crise pode te transformar num pardal. Apolo se levanta e começa a andar em círculos. Talvez eu precise de orientação. Não posso simplesmente improvisar uma transformação divina com base em instinto e desejo. Nem mesmo Zeus ousaria fazer isso sem consultar alguma fonte. Você sugere o óbvio, o oráculo de Delfos. Ele para de andar, sobe uma sobrancelha e sorri. Um sorriso que mistura ironia, nostalgia e leveza. Claro, quem melhor para aconselhar um deus confuso sobre virar um golfinho do que a própria sacerdotisa que traduz meus pensamentos? A ironia não escapa de nenhum de vocês. Em pouco tempo, vocês já estão descendo dos céus, deslizando pelas nuvens, como se fossem folhas lançadas ao vento. O mundo mortal surge à frente, menos montanhas, florestas, vales úmidos de neblina, e ao fundo, entre as colinas, o templo de Delfos aparece. Um conjunto de colunas imponentes, cercadas por ciprestes, e um silêncio cheio de expectativa. A chegada de Apolo não é exatamente discreta. As folhas se agitam sem vento. Tochas se acendem por conta própria. E um cheiro súbito de laranjas maduras invade o ar. A sacerdotisa, uma mulher idosa com olhos muito mais novos do que o rosto, já espera sentada sobre a pedra sagrada. Ela não se assusta, apenas ergue as sobrancelhas como quem vê um filho que sumiu por séculos. Você voltou, diz ela, com uma voz que parece atravessar o tempo. Por um motivo improvável, responde Apolo. Como sempre. Apolo se aproxima e se senta de frente para ela. Você observa a distância entre colunas cobertas de musgo, respeitando o espaço. Você já sabe o que vou perguntar? Ele indaga. Já. Mas quero ouvir de você. Apolo hesita por um momento. O orgulho sempre foi seu ornamento mais brilhante, mas agora ele deixa de lado. Quero saber se posso mudar. Se é possível abrir mão do que sou para ser algo mais simples, mais leve, mais livre. A sacerdotisa fecha os olhos. Um vento morno sopra ao redor. As folhas sussurram. A água do templo borbulha sozinha. Por fim ela fala: golfinhos não têm tronos, não têm rituais, não ouvem preces, mas dançam, saltam, cantam para o mar. Você pode tentar, mas saiba que a leveza que você procura não vem de ter escamas. Vem de soltar o peso que você mesmo criou. Apolo respira fundo. O ar parece mais pesado do que antes. Ou talvez mais real. E se eu me arrepender? Ele pergunta. Então, você aprende. E volta. É o que os mortais fazem o tempo todo. Você se aproxima quando Apolo se levanta, com um olhar que mistura dúvida e alívio. A sacerdotisa sorri de leve, mas leve um conselho sei for mergulhar. Não leve sua coroa. Apolo ri. Um riso sincero, o primeiro em muito tempo. Obrigado, ele diz. A noite avança. As estrelas seguem girando. E você, ao lado de um deus que quer ser golfinho, se dá conta de que esta jornada só está começando. O dia amanhece lentamente, com uma luz pálida que escorre pelas montanhas como mel frio. O templo de Delfos, ainda envolto por brumas suaves, parece suspenso no tempo. Você e Apolo caminham em silêncio entre colunas de pedra, deixando para trás a sacerdotisa e suas palavras pesadas, embora acolhedoras. Ela sempre acerta, murmura Apolo, quase como se falasse consigo mesmo, mas às vezes, detesto admitir. Você caminha ao lado dele, os passos ecoando levemente no mármore antigo. O ar está fresco, úmido, com cheiro de cipreste e terra recém-acordada. Uma folha cai perto de vocês, girando devagar, e Apolo a observa como quem lê um sinal escondido. No mundo,
Eu nunca fui bom em aceitar limites, ele confessa. Talvez por isso eu tenha sido feito para atravessar o céu. Ele para diante de uma fonte que jorra água clara, e se ajoelha, passa a mão na superfície, e assiste o reflexo se quebrar. Mas e se meu destino não for atravessar, e sim, mergulhar? Você não tem resposta, mas também não acha que ele espera uma. O trajeto de volta ao Olimpo é mais lento do que o habitual. Em vez de simplesmente flutuar como faria normalmente, Apolo prefere seguir por rotas sinuosas de vento, deslizando por entre nuvens finas, como se quisesse esticar o tempo, digerir o que ouviu. Ao chegar, o palácio está silencioso. Dionísio dorme abraçado a um barril vazio. Artemis está ausente, provavelmente caçando no mundo mortal. Hermes deixou bilhetes pendurados em uma linha de pergaminhos esticada entre duas colunas, todos ignorados. Apolo não vai para o trono, nem para a biga. Vai direto até um salão menor, mais antigo, onde guarda coisas esquecidas, relíquias de outras eras, artefatos que ninguém mais usa, ideias que não deram certo. Lá, ele encontra uma ânfora pintada com golfinhos em vermelho e preto. Você nunca tinha notado aquele objeto antes. Ele a pega, gira com cuidado, e sorri de canto. Já pensei nisso antes, ele admite. Só nunca levei a sério. Ele se senta no chão, cruzando as pernas como um mortal. Você se senta também. A luz entra pelas janelas altas e desenha formas geométricas nas paredes. O tempo parece parar de novo. Apolo abre a ânfora. Dentro, não há vinho. Há conchas. Pequenas, gastas, de todas as cores. Ele espalha no chão, uma por uma, como se fossem peças de um quebra-cabeça sagrado. Você sabia que algumas conchas ouvem? Ele pergunta. Você não sabe como responder. Os antigos diziam que o sol do mar está dentro delas, mas não. É só isso. Elas lembram, guardam. Algumas escutaram deuses cantarantes da Era das Palavras. Ele segura uma concha azul acinzentada na mão, fecha os olhos, e começa a cantar. A voz sai baixa, profunda, não como o canto que ele oferece aos templos, mas algo mais antigo, talvez mais verdadeiro. Você sente um arrepio, não por medo, mas por algo que se aproxima do sagrado. O sol vibra na pedra, nas conchas, nas janelas. Uma das velas acende sozinha. Apolo para, olha para você. Isso foi diferente. Ele se levanta devagar, como se algo dentro dele tivesse se reorganizado. A expressão é serena, decidida. Chega de ensaios. Está na hora de ir até o março. Você o segue, enquanto ele caminha novamente até o terraço do palácio. O céu está claro agora, limpo, com gaivotas cruzando a distância. Ao longe, o mar brilha como prata líquida. Apolo ergue a mão, e uma pequena esfera dourada surge, girando lentamente. É um mapa, mas não um mapa de rotas comuns. É um mapa das emoções esquecidas, dos desejos enterrados, das costas onde os sonhos dos deuses ainda respiram. Ele aponta. Ali é onde os golfinhos se reúnem para cantar, segundo os ciclopes. Claro, você respira fundo. A jornada vai começar de verdade, e não importa o quão absurda pareça, de alguma forma, faz sentido. O céu da manhã cintila em tons suaves, como um tecido estendido, entre o Olimpo e o março. Você voa ao lado de Apolo, que não usa carruagem, não invoca fogo, não ergue tempestades. Ele apenas desliza, como uma folha dourada levada pela brisa, silencioso, focado. E, o mais surpreendente de tudo, calmo. A viagem até a costa é longa, mas não apressa. Ele quer sentir o trajeto. Passam por florestas enroscadas de névoa, por campos onde mortais acordam para suas rotinas, sem saber que estão sendo observados por um deus com dúvidas. Sobrevoam vilas minúsculas, e Apolo faz questão de escutar o canto de cada lavradora, o riso de cada criança, os resmungos dos que acordam cedo demais. Eles são imperfeitos, ele diz, mas ao menos são verdadeiros. Quando finalmente alcançam o litoral, o cenário muda. Rochedos escarpados, areia cinzenta e o sol constante das ondas. Você pousa primeiro, os pés afundando levemente. Na praia úmida, Apolo chega em seguida e se ajoelha, tocando a água como quem cumprimenta um velho amigo. O mar não responde, mas não ignora. Vocês seguem por uma trilha de pedras até uma enseada escondida, um daqueles lugares que parecem esquecidos até pelos mapas. Aqui, Apolo diz, segundo os ciclopes, é onde eles se reúnem. Você olha para o mar, aberto. Por um momento, não há nada além de espuma e silêncio.
Mas então, um som surge, assobios leves, quase notas musicais. Golfinhos. Eles aparecem em pares, depois em trios, depois dezenas. Saltam como se celebrassem a própria existência. Giram no ar, dançam, ou até parece fazer uma pirueta apenas para impressionar. Apolo observa com olhos vidrados. Eles fazem isso sem que ninguém mande, ele sussurra, sem templo, sem ritual, só por alegria. Ele começa a caminhar em direção à água, e você sente um arrepio. O mar chega até os tornozelos dele, depois joelhos. Ele para ali, respirando fundo. Vou cantar, anuncia, não como um aviso, mas como uma decisão. A voz de Apolo rompe o som das ondas com uma melodia que lembra o começo do mundo. É suave e profunda, e ecoa como se as próprias conchas estivessem ouvindo. Os golfinhos param, escutam, aproximam-se. Um deles solta um som em resposta, outro também. Em poucos segundos, é como se todos estivessem em uníssono com Apolo. Uma orquestra aquática espontânea. Você se dá conta de que está presenciando algo único. Um diálogo, um encontro. Apolo canta, os golfinhos respondem, e por instantes, não há diferença entre eles. Nenhum é divino, nenhum é bicho, todos são apenas sou. De repente, Apolo mergulha. Você se levanta assustado, mas ele volta à superfície com um riso aberto, como uma criança que descobre o prazer de brincar com água pela primeira vez. É mais difícil do que parece, ele grita, rindo, o cabelo grudado no rosto, mas é libertador. Ele nada entre os golfinhos, imitando seus giros, seus movimentos, rindo toda vez que se atrapalha. Eles o aceitam sem reservas, não porque sabem quem ele é, mas porque ele está lá, de verdade. Na praia, você observa a cena com algo entre fascínio e incredulidade. Nunca viu Apolo assim, não como Deus, mas como alguém tentando. Depois de um tempo, ele volta, respira fundo, e se senta na areia ao seu lado, pingando água salgada. Eles me entenderam, diz, não com palavras, mas com ritmo, com presença. O sol começa a subir no céu, dourando. O mar com tons que parecem saídos da própria aura de Apolo. Você percebe, ele está mudando, não por virar outra coisa, mas por aceitar partes de si que nunca havia escutado. Não sei se quero virar um golfinho, ele diz, mas talvez. Talvez só precise lembrar que posso ser mais do que o que esperam de mim. Você assente em silêncio, e no fundo, sabe que isso é só o começo.